Essa é uma pergunta muito frequente das pessoas que começam a trabalhar a querer estudar programação e fica, né, eu escolho Java, eu vou para o Python, eu fico no JavaScript, HTML é linguagem de programação, não é? O pessoal fica pesquisando muito e acaba travando, né? Não sabe o que faz da vida, não sabe se é uma ou outra, enfim. E hoje eu quero que você saia dessa live com a resposta para você saber qual linguagem de programação você vai escolher, tá? Basta pensar e escolher uma das opções que eu vou apresentando aqui. Claro, tem muitas outras, porque é um mundo infinito de linguagens de programação, tá? E, inclusive, esta pergunta ela é móvel no tempo. Se a gente for parar para pensar, as linguagens de programação elas vão tendo mudanças aí no mercado e a gente próprio está em momentos diferentes da nossa vida. Tanto no momento de aprendizado, quanto no momento de atuação profissional. Então, por exemplo, se hoje eu estou trabalhando com banco, por exemplo, no mainframe, eu estou trabalhando com uma linguagem para aquela atuação que eu estou fazendo naquele momento. Se depois eu estou fazendo um aplicativo Android, exclusivamente Android, tem outras linguagens para fazer isso. Se eu virei um programador web, tem linguagem apropriada para isso. E se eu estou começando agora, tem linguagem apropriada para isso. Não tem assim nada escrito em pedra que tem que ser isso aqui. Você pode escolher várias linguagens. Mas tem uma outra que é a mais indicada. E aqui é isso que eu quero te dar opinião. Então, se você nunca programou na vida e está querendo aprender programação, está começando agora nesse mercado de trabalho, está querendo entrar nessa área, então a minha sugestão aqui, se você está começando, você tem que escolher algumas linguagens de programação que facilitem o seu estudo da base. O que é a base? Que a gente está vendo aí na tela. E depois que você vai praticando a lógica de programação, tem outras coisas que tem que se inserir ali na base para você se tornar um bom profissional. Como, por exemplo, estrutura de dados, banco de dados, comunicação, arquitetura, como a comunicação acontece na internet, por exemplo. Tem alguns protocolos que você vai precisar saber se você for trabalhar, por exemplo, desenvolvendo um aplicativo ou sites, aplicações web, né? Então, mas a base da maioria das coisas, desde se você for trabalhar com data science, com desenvolvimento de programação embarcada, sei lá, fazer software para foguete, ou se você vai desenvolver web, que é o mais normal, aí, mais comum na indústria, mobile, etc., a base disso tudo aí é a lógica de programação seguindo aí de estrutura de dados, tá? Então, a minha sugestão, se você está nessa situação, é Portugal, que é basicamente você escrever algoritmos em português, que é a sua linguagem nativa, é como você pensa normalmente. A gente está conversando em português, então a gente está com o nosso cérebro pensando em português. Se eu quero fazer uma conta aqui, sei lá, usando uma matemática, eu vou usar os números em português, certo? Sei lá, 2 mais 2. E por que se eu vou pensar num algoritmo, numa estrutura lógica, eu tenho que pensar em inglês? É uma coisa que pode atrapalhar se isso não é natural para você na sua vida. Se você já tem um inglês fluente, se você é tranquilo com o inglês, tudo bem, vai lá numa outra linguagem, embora tenha algumas outras coisas que vão atrapalhar lá. Nesse caso eu indico, por exemplo, o Python, que aí você instala o Python e consegue criar uns programas com menos, digamos, palavras-chave que a linguagem traz para criar ruído ali na hora que você tem que aprender o importante, que é a lógica de programação. Entendeu? Então a minha sugestão é o Portugal. Está escrito Portugal aqui, não é Portugal, tá? Te ajudar a entender essa parte inicial aí do seu desenvolvimento profissional na área de programação, tá? Tem várias ferramentas para isso também. Uma que eu utilizo nos meus minicursos, no meu ensino, no blog e tudo mais, é o Visualg, porque ele é mais antigo lá e funciona bem, tá? Mas eu sei que agora já tem outras soluções aí, se você procurar na internet Portugal Web, você acha alguns outros lá, que mudam um pouquinho, tá? É só uma questão de ler lá na documentação e ver como que você vai criar aquelas estruturas de se, então, se não, enquanto, faça, para, etc. Mas a minha sugestão é, se você tiver o Windows, é o Visual. Se você tem o Mac, o Visual já não vai funcionar, né? Porque ele foi desenvolvido para Windows. Inclusive ele vem lá de trás, ele vem assim de uma linguagem muito próxima ao Delphi, tá? Hoje em dia quem dá suporte ao Visual é um professor chamado Antônio Nicolodi,
tá? Ele é do Sul. Ele está na versão 3. Se você for no blog Dicas de Programação, ou até se você tiver ali, entrar no mini curso que eu coloquei aqui no comentário e na descrição, eu vou indicar ali onde que você consegue baixar o Visual para estudar. Beleza? Tá aprendendo, tá começando agora, não se preocupe com linguagem. Você tem que aprender o raciocínio lógico, o raciocínio de programador. Você tem que ter a mente de programador. Para facilitar isso, se você no dia a dia utiliza o português, vai de Portugal, não precisa ir em nenhuma linguagem profissional. Mas é bom salientar que você não vai fazer um programa profissional em Portugal. Portugal, o objetivo dele aqui com o Visual é aprender lógica de programação, nada mais, tá? Você pode fazer alguns algoritmozinhos para aprender e tudo mais, mas ele não é apropriado. Você não vai desenvolver um software profissional, um sistema inteiro com Portugal.